e sempre renovando, né, os votos da nossa estada, participação, da audiência, da associação, enfim, desse vínculo que se forma nas lives que fazemos, e sempre com esse propósito e desejo de alma, que é de levar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, segundo as próprias Escrituras, para a salvação. E como a gente sempre se expressa aqui da alegria dos cultos dominicais, nós sempre cumprimentamos as pessoas, incentivando-as a permanecer, né? Se há um momento, e há um momento, em que a nossa mente, às vezes, ela quer desvirtuar, e forças quer nos levar para outras atividades, né? Como acabamos de dizer ainda fora da gravação, da Marta, que deveria estar como a Maria, aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava ou tinha para ensinar, para passar para Maria, e lógico, é evidente que ele queria também fazê-lo para Marta, mas a Marta, ela estava em outra live. Então não vá para outra live, não faça com a Marta, fique por aqui, porque o próprio Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 10, que a melhor escolha é aqui. Ele falou, Maria escolheu a boa parte. E hoje nós vamos tratar, né, de algo fantástico, como sempre é as Escrituras Sagradas, né? E hoje em especial também nós temos a nossa ceia. Vamos neste ano, pela primeira vez neste ano, nós vamos cear, nós vamos viver aquele momento que Jesus, ele disse estar desejoso de fazê-lo. Jesus disse que estava ansioso para comer a Páscoa. Todos os meses nós também ficamos nessa ansiedade de comer a Páscoa, de cear, porque ele disse que é simbolicamente o corpo e o sangue dele que é partido por nós. E todas as vezes nós o fazemos memorizando o sacrifício substituto, o sacrifício vicário dele por nós. É lógico que ele gostaria que toda a humanidade o reconhecesse, o sacrifício, o quanto que ele amou. Essa é a maior expressão de amor dos céus, de Deus, e Deus é amor, para com o homem, que é o que você sabe o que o homem é, né? O homem é um pecador inveterado. O homem é um ser que deixou-se associar com o que há de pior na terra, não, o que há de pior no inferno. É assim mesmo. E então o que acontece? Está ótimo aí. O que acontece? Esse Deus fantástico, que é o Deus que ama, enviou o seu Filho amado para que nós pudéssemos agora reconhecer Ele como Ele é o único Salvador. Eu quero convidar todos para abrir a Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 12. 2 aos Coríntios, no capítulo de número 12, para cá, um pouquinho só mais. Não seria aí, mas agora vai mais um pouquinho. É ruim porque na hora que apertou ali, ele tirou. Tá bom, tirou o foco, tá ótimo. Já ficou mais ali na close. O capítulo 12, a outro culto também tivemos que
ter uma fala que a gente, evidentemente, gostaria de editar para que não saísse no ar, mas como é ao vivo, não tem como fazê-lo. O capítulo 12 de Coríntios, no verso 7, 2 Coríntios, diz assim: e para não me ensoberbecer com as grandezas das revelações, foi-me dado, posto, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para não me ensoberbecer e não me deixar exaltar. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar. Deus bendito, aqui está, neste culto dominical, a passagem que escolhemos, o texto que vai nortear o caminho que vamos percorrer nesse sermão. O Senhor sabe da insuficiência desse teu servo, mas eu sei que o Senhor unge o que não é, o que não pode, para confundir o que é e pode. Então, ó Deus, unge meus lábios e unge os corações e ouvidos, para que essa mensagem possa fluir e possa acontecer o que é o desejo do nosso coração: salvação, transformação e mudança. Que aquele que está vivendo o inferno de vida, aquele que está enfermo, doente, aquele que está aflito, angustiado, aquele que está buscando, inclusive, ó Deus, eliminar a própria vida com o suicídio, eu quero, Senhor, que esta mensagem aprofunde, ache lugar, espaço no coração, na alma, na vida, para que essa pessoa conheça o Senhor, que dá, ó Deus, a verdadeira vida, a suficiência de vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, ela vem de um personagem que ele teve o que Deus quer que todos nós tenhamos: uma transformação radical, uma guinada de vida, uma volta por inteiro, um 360 graus, para que a pessoa ela se ache, ela se encontre, ela se veja. Nós temos a falsa ilusão, até porque as igrejas também contribuem para isso, porque eles trazem uma teologia, eles têm uma mensagem. Hoje mesmo, pela manhã, estava ouvindo uma, e eu já viro até o canal, eu já tiro do canal, porque vai bater de frente com a mensagem que eu li, não que eu vou pregar, embora o que eu vou pregar é de Deus, mas a mensagem que eu li, bem diferente daquilo que está em voga e é alardeado pelos 4 cantos desse planeta. Ora, todo mundo quer estar bem, viver bem, e aí vem a pergunta: o que é estar bem e viver bem? As pessoas têm a vaga ideia de estar bem é você estar com saúde, e eu concordo, sim. É você estar com a família, toda ela bem estruturada, harmonizada, onde a concórdia, é difícil você encontrar uma família assim, onde há concórdia, onde a paz esteja ali instaurada, e não a paz desse mundo que Jesus fala no capítulo 15 de João, a paz de Deus, onde a sua conta bancária esteja muito bem, a sua vida profissional, afetiva, emocional, sentimental, social, e todas as vidas que você tem esteja fluindo. A gente tem uma vaga ideia de que seja isso. Quando você lê a Bíblia, você vê que Salomão, ele foi a todos esses apogeus, e ele vai dizer que é vaidade. Quer dizer,
é algo ilusório. A vaidade é isso. É você objetar, é você olhar, invejar, é você querer coisas que elas não vão trazer para você aquela paz que a gente chama até nas escrituras a paz de um rio, onde aquelas águas elas descem tranquila com aquele som que ele faz você viajar como alguns rios o fazem, né? Com aquela brisa, com aquelas ondas que faz com que você fique parado ali, observando toda aquela estrutura, evidentemente criado por Deus. O autor aqui, ele andou, ele percorreu todos esses caminhos. Quando você vai ver a história antiga do Paulo, onde ele era um fariseu eminente, bem assim, estruturado na sua conquista, ele mesmo vai fazer autodefesa diante das autoridades, governadores e reis, e dizer do seu estado primeiro. Mas quando ele estava naquele estado primeiro, ele não era um homem realizado e feliz. Porque ele mesmo vai dizer, eu não sou digno da posição que eu me acho hoje, me vejo hoje. Ele era apóstolo. Porque o passado dele não era nobre. Ele era um serial killer. Ele, por causa da cultura religiosa que ele tinha, e olha que as maiores tragédias já acontecidas na Terra, foi por conta de convicções, de ideologias, de religiões e tantas outras coisas. A coisa mais perversa que já aconteceu na Terra foi por esses caminhos. E ele era este homem que fazia atrocidades na sua vida pregressa, até então encontrar-se com Jesus Cristo. Em um certo momento, quando ele ia, em uma empreitada dele para cumprir o que ele achava a sua obrigação, de trazer cristãos para Jerusalém e ali extinguir a vida deles. Você vê que quando você vai começar o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo é que concordava, Paulo é que coordenava, Paulo é que instituía essa perseguição com as demais outras autoridades. Então ele fazia, vamos usar aqui esta palavra, o serviço sujo, que era pegar cristãos que seguiam a Cristo. Cristo já tinha sido levado aos céus pelo Pai, e agora ficou a igreja, os apóstolos. E esses apóstolos, todos, com exceção de um, morreram de maneira atroz, de maneira violenta. E esta figura, que ele vai dizer que quando estou fraco é que estou forte, ele foi o personagem principal disso tudo. E aí nós ficamos como que, peraí, as pessoas em todo o tempo buscam ser fortes, estabelecidas. Quando fala fraco, significa aquela pessoa que não pode resistir a nada. Mas o cristianismo é bem assim. Nós sempre queremos nos revoltar contra tudo aquilo que nós achamos que é agressivo para nós. Tudo. Isso em todas as esferas da vida, dentro do lar, no trabalho, nos negócios, nas avenidas e logradouros, quando estamos indo. Você já viu como que nós olhamos as pessoas? Eu sou de uma época que você olhava as pessoas que estavam vindo
de encontro, ou vindo ao encontro de você, você olhava com olhos de simplicidade. Hoje nós olhamos as pessoas como que querendo imaginar o que está na intenção deles. Nós nunca fomos tão violentos na terra como estamos sendo hoje. E quando você é fraco, você não pode resistir o forte. Por que que esses meninos que estão aí fora, constantemente nós vemos aí na mídia, os velhinhos, porque por isso eles caem do cavalo comigo. Os velhinhos, as velhinhas, aquelas que foram buscar pensão no banco, esse negócio todo, eles passam de bicicleta, a pé, passam de moto e tomam aquele pouco que aquelas pessoas que não podem resistir a elas. O que nós lemos aqui não é só no âmbito espiritual, é no âmbito natural. Paulo sofreu, e o capítulo 11 desse mesmo livro, nós lemos o capítulo 12, desta mesma epístola, que é a segunda epístola de Paulo, ele fala de tudo aquilo que foi a trajetória de vida dele. E não tem coisas ali que você deseja, ou deseja. Não tem no capítulo 11, você não deseja. Porque ele fala de prisão, perseguição, fala de apedrejamento, fala de fome. Você não quer tudo isso. Então, quando ele está falando de fraco, ele está falando desses caminhos que ele percorreu. Desse estado que ele viveu. E normalmente, quando nós temos falta de qualquer coisa, nós aqui no século 21, a primeira coisa que Deus vai receber de nós é uma reclamação. Por que que o Senhor não prospera o meu caminho? Por que que o Senhor nos abençoa? Por que que o Senhor não abre portas para mim? Este é o evangelho que está aí, sendo veiculado, chamado do evangelho da prosperidade. Se fosse verdade essa teologia, então o maior dos apóstolos, ele é um homem frustrado. Ele é um homem frustrado, porque ele teve o oposto de tudo isso. O contrário de tudo aquilo que essas instituições, que está assim, abarrotada de gente, pessoas afoitas, que estão buscando através da religião, como que eles podem ser um empresário bem-sucedido, como que eles, quando Paulo, que é o principal, embora no capítulo 15 de 1 Coríntios, nós estamos lendo 2 Coríntios, ele diz que é o principal dos perseguidores da igreja. Ele foi o que mais perseguiu a igreja. E agora, diz que o tiro sai pela culatra, né? O que planta, ele mesmo escreve em Gálatas 6,7 e diz, você vai colher, agora está recebendo. Eu gosto de Deus, porque eu também sofro um monte de agravos, como estou sofrendo agora, nesse 2004, no mês de janeiro, né? Eu sofro esses agravos por quê? Porque eu sei, eu não tenho problema de amnésia. Eu sei o que eu fiz lá atrás. E aquilo que você faz lá atrás, o Deus de toda justiça, Ele vai te dar, sim. Aqueles que dizem, não, os seus pecados todos estão apagados, de fato. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas as consequências de todos eles, essa é a teologia de Deus. Você vai... Sim, vai responder por todos eles. A palavra de Deus diz que você vai ser julgado segundo as suas obras. Por isso, cuidado com até aquilo que você fala. Porque a Bíblia diz que até aquilo que você fala, há registro nos céus. O homem, na sua ignorância, e ele é ignorante mesmo, ele faz tantas coisas que para ele é válido e até necessário, mas é porque ele não consegue ver o peso, as consequências do que irá amanhã se dar. Se o Paulo soubesse o que estava reservado para o futuro dele, não passava pela mente, pela ideia dele,
de que ele ia encontrar com aquele que ele estava perseguindo. E Jesus grita para ele dizendo: por que você fica me perseguindo? E ele nem sabe quem é Jesus. Ele tinha uma vaga ideia de Jesus por causa dos cristãos que eles odiavam. Os fariseus, os judaizantes todos odiavam os cristãos. Por quê? Porque eles seguiam os ensinamentos de Jesus. Hoje nós temos um monte de gente evangélico aí. Agora eu pergunto: você segue os ensinamentos de Jesus? Senão você apenas é um religioso, tem um título que você gosta. E quando eu vejo, eu gosto de atacar, sim. Quando eu vejo essas mulheres na televisão dizendo que são evangélicas, e elas estão com suas roupas sumárias, elas estão praticamente nuas na televisão, se insinuando inclusive com as suas próprias vestes, eu falo: espera aí, a minha Bíblia diz exatamente o contrário. E elas não conseguem se modelar o quê? Aquilo que Jesus, ele ensinou. Se você quer seguir a Jesus, você tem que seguir os ensinos dele. Mas ao contrário, surgiram, como o próprio Paulo, ele mesmo disse que depois que ele partisse, iria vir os que vão enganar as ovelhas. Ovelhas que a duras penas, você pode ler o capítulo 11 aqui, ele instituiu como igreja. Paulo, no capítulo 10 de Coríntios, ele diz assim: eu não fui pregar na igreja dos outros, está dizendo ali, para não dizer que eu estava semeando no campo de outro. Hoje é prático disso, querem tirar da igreja. Aqui mesmo veio grupos de música querendo ficar comigo, e eu enviei de volta para a igreja deles. Pelo menos 2 deles vieram. O pastor de lá agradeceu. E se porventura alguém daqui foi para lá, será que ele usou também o que Paulo está dizendo no capítulo 10? Falou: eu não fui pregar na igreja de ninguém, para ninguém dizer: oh, você está roubando os crentes daqui da igreja. Para não semear o quê? Na seara do outro, Paulo vai dizer. Ele saiu e ele foi pregar o evangelho e começar as suas igrejas, que não foram poucas. Se hoje o evangelho se alastrou por todos os cantos da terra, como Jesus falou, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Personagem principal, esse homem aqui, que ele mesmo vai dizer que ele ficava enfraquecido com o que acontecia com ele. E ele vai descer para mim aqui e para você, que não conseguimos assimilar isso para nós mesmos. Quem é que pode ter prazer na tortura que ele viveu, que enfraquecia ele? Paulo foi morrer na mão do imperador. Ele era ovacionado quando ele era um judaizante, quando ele era da maior instituição judaica, que era respeitada até por Roma. E ele era um dos cabeças, era um dos líderes, era um daqueles que, quando passava, era ovacionado. Agora, quando ele entra em Jerusalém, ele é aprisionado. Então eu quero, às vezes, harmonizar o evangelho, esse evangelho, com o evangelho moderno que está por aí. E aí eu não encontro parâmetro para isso. Eu não encontro base como para traçar um paralelo, para caminhar junto esta mensagem desta noite com a mensagem que eu estava ouvindo até de manhã e virei. Mas são todas essas praticamente que estão na televisão, que estão anunciando este novo evangelho, que eu vou até dizer
o que Paulo disse em Gálatas: se alguém anunciar outro evangelho. Ele está falando dessas instituições religiosas que surgiram, que seja ela anulada. E ele vai usar uma palavra chamada de anátema, que quer dizer maldita. E ele vai tão profundo nessa sua fala, que ele vai dizer: se um anjo do céu descer e pregar um evangelho que eu não estou pregando para você, seja anátema. Quer dizer, tape os seus ouvidos para o evangelho que ele vai se opor a esse evangelho, que contrasta com a realidade de todo ser humano na terra. Eu pergunto para as pessoas: você quer se dar bem? E elas falam: lógico que eu quero me dar bem. Aí eu pergunto: mas para que você quer se dar bem? Para que você quer ser próspero? Para que você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Para que você quer alcançar o apogeu na sua vida? E eu já fui até na TV defender a prosperidade. E ela é de Deus, sim. Mas sempre cabe a pergunta: por que você quer? Normalmente nós vemos as pessoas querendo para ela ostentar. Eu sempre brinco aqui, mas eu brinco falando verdade, que se você prosperar em caminhos, você vai pisar aqui, se pisar uma vez por mês, uma vez por ano. Agora, quando eu costumo dizer que, embora eu conheci muitas pessoas pobres, até miseráveis, e elas são soberbas e opulentas e orgulhosas. E já conheci pessoas de patente, que têm um cacife econômico e financeiro, que elas são humildes, como deveriam ser as pessoas que elas não têm suporte. Mas são raras aquelas pessoas que elas são prósperas, que elas não têm o nariz empenado para olhar de cima para baixo e fazer só com o olhar com que você se diminua diante dela. É assim que fazem. E elas sempre falam: você não sabe com quem você está falando? Aí eu sempre gosto de perguntar: se você está me perguntando, é porque você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, não tem o dever, a obrigação de saber quem você é. Mas na sua vaidade elas estão. Agora o Paulo aqui, que ele permeou, e ele andou, e ele transpassou caminhos, e ele subiu montanhas e chegou onde muitas pessoas na terra não chegarão. Com o encontro que ele teve com Jesus, teve uma mudança radical. E agora ele sai como emissário, como pregador. Desde o capítulo 13 do livro de Atos, ele foi comissionado por Deus para ele espalhar o evangelho na terra. Mas eu pergunto: e eu e você também não fomos? Você já se perguntou por que nós aqui na nossa comunidade, por que o Senhor nos salvou? Por que ele fez que essa mensagem de salvação, a mensagem que o Paulo pregava, ela chegasse até nós? E aí a gente tem que perguntar: é para nós sermos o que nós somos? A pior coisa que tem é você não saber quem você é. O Paulo, lá no capítulo 15, 10 de Coríntios, diz: eu sou o que sou. Ele se identificava como aquele que ele fala: eu sou o menor. Ele foi o maior. Lá no capítulo 15, verso 9 de Coríntios, 1 Coríntios, diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Daí ele dá o porquê dele ser o menor: porque eu fui o perseguidor, eu fui o serial killer, eu fui o assassino em muito tempo da minha vida de cristão da igreja. E agora ele se associa a esta igreja. E ele vai então sofrer as penas que ele impunha
naqueles que ele olhava como inimigo dos judaizantes. E ele vai dizer aqui nesse texto: eu não posso me ensoberbecer. E se eu tenho algum louvor, ele diz, se há alguma honra em mim, eu quero atribuir isto às minhas fraquezas. Você saber que você é um figurão, porque ele é o maior dos apóstolos, mas você não deixar que isso suba a sua cabeça, que você receba os tapinhas nas costas, e você sempre esteja ouvindo alguém dizer grande homem, e aquilo infla você, e deixa você satisfeito com a posição e o lugar que você, a duras penas, alcançou. Foi trabalhoso ele chegar aonde ele estava, mas ele sabia que quanto mais ele se projetava como grande apóstolo, ele era tentado a acreditar que havia grandeza nele mesmo. Aí ele se apegava o quê? Aquilo que ele sofria. Então parece que há uma insanidade nesse homem quando ele vai dizer isso. Quem é que pode ter alegria? Um psicopata. Alegria no sofrimento, na tristeza. Mas quando Deus chama você para esse caminho, Ele não chama você para ser uma estrela. Ele não chama você para ser um pop. Hoje as pessoas querem chegar a ser a essa estatura dos grandes líderes e pastores. Tanto é que as nomenclaturas que eles mesmos dão a eles, né? É de uma ostentação que coloca as demais outras a um nível menor, sempre olhando de cima para baixo. Eu costumo dizer que depois de apóstolo, o que mais eles vão querer ser, né? Tem até uma instituição que eu vivi longos anos com ela, que tem agora um apóstolo primaz. E aí eu convivi, participei de muitas reuniões com ele. Eu fico vendo aonde que chega a vaidade das pessoas. Quando o Paulo, que é o maior dos apóstolos, diz assim: não, eu não tenho orgulho nenhum. Porque quando você sabe que tudo vem de Deus, e Paulo sabia que vinha de Deus, e quando você não sabe, você incorre no erro de acreditar que você é competente, é hábil e você é capaz, que você chegou aonde está porque você trabalhou, você se esforçou, e a Bíblia diz que tudo vem de Deus, mesmo que seja perseguição. A perseguição, ela vem inclusive para mostrar para você o seu lugar. Veja bem que Deus, por causa de toda a glória que dos céus ele derramou nesse santo apóstolo, ele tinha uma doença que ninguém sabe que doença é essa, que esbofeteava ele. Mas espera aí, Paulo orou e ressuscitou mortos. Paulo orou e expulsou demônios. Paulo orou e curou. E eu fico até como que sem saber o que fazer, porque o que pensar, porque ele gostava muito de um discípulo, ele gostava de todos, mas em especial ele gostava muito do Timóteo. E o Timóteo tinha uma doença no estômago, e ele não conseguia curar o Timóteo. Certamente orou por ele, até aconselha ele a beber um pouco de vinho, por causa, lá escrevendo na carta ao Timóteo, por causa das constantes enfermidades que ele tinha, ainda põe lá no estômago. E este homem que então tinha toda esta glória de Deus na vida dele, agora ele também é acometido de uma doença que os esbofeteia, para mostrar para ele: olha quanto você é humano, você é homem,
Por que que Deus deixa você passar por situações e circunstâncias que você não entende? Para você perceber o quanto que você depende, precisa de Deus. Porque muitas das vezes você que está aqui, você que está aí virtualmente comigo, você acredita que é o seu braço, é a sua inteligência, a sua capacidade, e você vai dizer, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Aí eu falo, pena que você tem essa ideologia, essa filosofia de vida. Se ele não fizer por mim, e isto, você que está ouvindo, é uma carreira de décadas, onde aprendi a andar com Deus, e ele, como eu aprendi há quase 40 anos, de um professor teólogo lá de Curitiba, que ele falou para mim, Fortunato, cuida das coisas de Deus e Ele cuida das suas coisas. Isso ficou gravado na minha mente e no meu coração. E eu parti para cima disso, para cuidar, não obstante uma família numerosa que eu as tive, né? E foi sempre esses braços lutando para trazer os nutrientes, a provisão, os víveres para eles, e minha mulher está aqui para provar isso, mas a graça de Deus fez com que nós pudéssemos obter sucesso em tudo isso. Ao passo, se eu não tivesse, como Paulo, conhecido no caminho da minha vida, como ele no caminho de Damasco, conhecido esse Jesus, o Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia, a minha vida certamente já teria sido extinta, até por causa do caráter e da natureza rebelde que eu sempre tive. Eu sempre digo, como que Deus vai salvar um Paulo, um serial killer, um assassino em série, um homem perverso, prazer? Você já pensou, o capítulo 7, Estevão, né, foi o primeiro mártir, foi apedrejado na frente dele, e ele segurava inclusive as vestes desses que estavam atacando pedra, e o verso 8, o capítulo 8 começa, e Paulo consentia com tudo isso. Este homem que autorizava e ordenava que fizesse tudo isso. E Deus vai fazer exatamente isso. Pois Deus quer salvar o mais sanguinário, o mais horrendo das criaturas que vivem na terra. A figura mais ignóbil, mais soberba, mais ignorante, mais violentas que existe, o traficante, o homicida, a prostituta, o ladrão. A Bíblia diz que a graça de Deus está assediando a vida dele. E eu gosto muito, eu já falei para vocês que eu tinha um funcionário, quando eu ainda trabalhava, que ele entrava na minha sala e eu não permitia palavrão, nem deboche, nem em minha sala. Um dia eu falei para ele, Trovão, você não imagina o quanto que eu oro pela sua salvação. Eu falei, eu gosto de pessoas como você, porque você sabe que eu era como você. Eu gosto de pessoas assim porque elas são ousadas lá fora, e quando vem aqui, como Pedro era ousado lá fora como pescador, agora nas mãos de Jesus, era uma arma poderosa nas mãos de Jesus. Eu ainda disse para ele, eu sei que se você abraçar a minha fé, você vai pregar na Praça da Sé, na Praça da República, na Praça do Patriarca, você vai pregar nos logradouros, e você vai pisar na cabeça do diabo. Falei para ele. O Paulo era um cara desse. Era um cara perverso, como esse funcionário que eu tinha. Entendeu? Mas quando então nas mãos de Deus, todos esses atributos que ele revertia para o mal, agora ele vai ser lapidado, trabalhado por Deus, para ele ser essa pessoa que vai dizer, como eu tenho prazer no sofrimento, porque me faz dependente de Deus, necessitado de Deus, como estou eu como comunidade Palavra de Vida agora e a nossa igreja, necessitado da orientação, do cuidado, e Deus evidentemente já tem tudo delineado na palma da mão dele, só que ele não revelou para nós ainda.
E você então vai, como diz o Davi, esperar com paciência. Então você não vai pegar e colocar as pernas ou as mãos para frente das pernas, ou os pés para frente das mãos, e você não vai se agitar, se perturbar, porque você sabe que esse Deus, Ele está controlando os mundos, não é só o planeta Terra, todos os planetas. Ele está cuidando de cada estrela, de cada espaço, de cada lugar, de cada criatura. E se Ele cuida de tudo isso, não cuidaria de você e de mim? Ele estava cuidando do Paulo, para capacitar o Paulo para ele ser o maior dos apóstolos e receber o que evidentemente na humanidade de qualquer pessoa que se diz de juízo, o que ele recebeu. Ah, não, eu não quero ser crente para morrer decapitado, atravessado a espada, arrastado, surrado, essas coisas todas. E como que eles tiveram prazer, inclusive, nisso? Quando a gente lê a história dos heróis da fé, aconselho vocês, inclusive, a ler o livro de João Buina, Os Heróis da Fé, pessoas que foram queimadas vivas em fogueiras em praça pública, por todas as instituições políticas e religiosas do passado, principalmente na Idade Média. O número é muito grande. Só a noite de São Bartolomeu, na França, foi mais de 1.300 pessoas queimadas numa noite. E essas pessoas eram cristãs. Essas pessoas eram seguidoras de Cristo. E como que elas não negavam a Jesus? Eu fico me perguntando. Vocês sabem, eu já falei aqui, porque está em todas as mídias, inclusive eu guardo o jornal do ano 2000, fazem 24 anos, que o Papa João Paulo II pediu perdão para o tcheco João Hus, que foi morto pelo Vaticano de uma maneira cruel. E ali o Papa ainda vai pedir perdão pelos excessos da igreja. Quando ele faz excesso, foi o que os cruzados fizeram e está na história desse exército romano que saiu do Vaticano, saiu por todos os lugares da terra, impondo, infligindo penas duras. O Paulo foi uma dessas vítimas. A igreja, na Idade Média, sofreu isso. É que hoje, no século XXI, nós temos essa teologia barata que está por aí, que traz só privilégios. E o pastor fala, não, se você vir para a nossa igreja, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, de sucesso, famoso, rico, abençoado, e não fala para ele que vai ser perseguido. Ser cristão no mundo é muito difícil, ser seguidor de Cristo no mundo é muito difícil, é trabalhoso, as pessoas não vão entender. Por quê? Porque você vive, fala e anda diferente de todos esses 8 bilhões que estão na terra, e eles não compreendem. Como que você pode ainda perseverar como Paulo, Pedro e tantos outros, Tiago? É porque você está assim, ligado ao Senhor. Se você estiver ligado a Deus, você vai viver como Ele. Você vai ser influenciado. Você vai ser, de um modo geral, sentenciado a ser igual. Vai ter prazer em você. Como diz o salmista, meu prazer é nas coisas de Deus, na lei do Senhor. É simples você perguntar, qual é o meu prazer? A teologia moderna é para você adquirir bens e patrimônio. Você não tem que ter bens e patrimônio nessa terra. Paulo vai dizer, tendo o que comer e com que vestir, estejais satisfeito. Mas eu pergunto, onde que cabe no teu coração esta fala do apóstolo São Paulo aos Filipenses? Não cabe, querido.
Por quê? Porque nós somos influenciados pela maldade das instituições religiosas que estão por aí. Agora, quando ele chama você para seguir a ele, é porque ele está mostrando para você um lugar. E esse lugar chama paraíso. Esse lugar chama os céus de glória. Esse lugar chama a casa do meu Pai. É para onde ele quer colocar você, onde ele vai dizer, ali não vai haver mais tristeza, nem clamor, e nem pranto, e nem dor. Mas enquanto você estiver aqui, você vai ter aflição, ele diz. O Paulo sofreu todas as agruras, e ele vai dizer, é isso que me dá prazer. Ele estava fissurado em Deus. E aí eu me pergunto, e eu? Em que nível eu estou em relação àquilo que eu prego aqui e falo a vocês? Em que nível você está aquilo que você prega aqui e ouve aqui também? E qual é o estilo de vida que você está buscando? Quais são as suas preferências? Paulo, ele vai dizer uma coisa: eu não tenho que me gloriar, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. A alegria dele era pregar o Evangelho. Como eu falei, a mulher chorou ontem aí na calçada. A minha alegria e a oração é para que aquilo que tocou ela, pronto de levar aos prantos, às lágrimas, não cesse essas lágrimas. E ela esteja vivendo esse momento aqui na calçada da igreja, para que isso possa surtir, como Paulo diz, em salvação. O que alegrava Paulo é alguém levantar a mão e dizer, eu quero saber um pouco mais desse seu Jesus. Porque você transmitiu a ela a vida que o Paulo vivia, que inspira as pessoas a desejar também desassociar de todos os apetites e prazeres desta terra para se ligar no Deus vivo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra pregada. Agora eu oro para que o teu Espírito atue e haja, Senhor, na vida de todas essas pessoas que já ouviram aqui e também no virtual. Em nome de Jesus, salva, cura e liberta para a tua glória. Amém e amém, Jesus.